Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre um literalmente grande nome da arte nesse Nerdologia sobre a vida e a obra de Pablo Picasso. Um dos mais conhecidos artistas do século XX, Pablo Picasso se dedicou ao desenho, à pintura, gravura, escultura, colagem e cerâmica, além de ser pioneiro de movimentos artísticos de vanguarda como o cubismo, e você provavelmente já viu referências às suas obras, como os quadros As Damas de Avignon e Guernica. Pablo Ruiz y Picasso nasceu em Málaga, Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Na verdade, esse é o nome mais comum dele. Aqui no Nerdologia, quando contamos a biografia de alguém, costumamos ao menos citar o nome completo da pessoa. No caso de Picasso é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trinidad Ruiz y Picasso. Seu pai era José Ruiz y Blasco, professor de História da Arte e Desenho, e sua mãe se chamava Maria Picasso y Lopes. Na tradição espanhola, o sobrenome materno é o último do nome da pessoa. Pablo Picasso contava uma história da família que dizia que ao nascer ele não gritava nem se mexia, dando a impressão de que não respirava. Um tio dele assoprou fumaça de charuto em seu rosto, fazendo o bebê reagir e berrar. Ele contava essa história inclusive para justificar o seu tabagismo, e claro, na época ainda não se conhecia tanto os males do tabaco. Pablo foi o filho mais velho do casal, seguido de Dolores, chamada de Lola, em 1884, e Concepción, nascida em 1887. Pouco depois, em 1891, a família mudou-se para La Corunha, onde o pai trabalhava na Escola Provincial de Belas Artes. Pablo Picasso, mesmo a criança, frequentava diversas aulas, e algo que marcou a vida de Picasso é o fato dele se sentir entediado em aulas e ensinos formais. Em 1895, aos 14 anos de idade, Pablo Picasso realizou sua primeira exposição e no mesmo ano foi aprovado na Escola de Artes de Barcelona. Em 1897, a família mudou-se para Madrid, onde Picasso estudou na conceituada Real Academia de Belas Artes. Nesse período, Concepción faleceu aos 7 anos de idade, de difteria, algo que marcou bastante Pablo Picasso. Suas irmãs, inclusive, foram modelos para diversas das primeiras obras de Picasso, como pinturas e desenhos. Em 1900, Picasso fez sua primeira viagem a Paris, considerada a principal cidade de artes da Europa, e foi na capital francesa que ele morou por boa parte de sua vida. Sua primeira estadia foi dividida em um apartamento com o jornalista e poeta Max Jacob, e, devido à pobreza, Picasso frequentemente usava seus esboços para fazer fogueiras e se aquecer. O ano de 1901 é importante na carreira de Picasso por vários motivos. Primeiro, é quando ele passa a assinar suas obras apenas como Picasso, abandonando o uso do nome inteiro. Segundo, outra morte marca a vida do artista, a de seu amigo Carlos Casagemas. Entre 1901 e 1904, a obra de Picasso passa pelo que é chamado de fase azul, com obras sombrias e monocromáticas, em tons de azul esverdeado, retratando pessoas melancólicas. Também em 1901, no dia 24 de junho, ocorreu a abertura da primeira exposição de Picasso em Paris. 3 anos depois, o artista se mudou definitivamente para a capital da França, iniciando sua chamada fase rosa, marcada por retratos femininos e figuras circenses. Em Paris, Picasso frequentava círculos artísticos, tornando-se amigo de figuras como Henri Matisse e o Joan Miró. Considerado um boêmio, o jovem Picasso também consumia bastante ópio, algo que o artista tratava abertamente em entrevistas. No final de sua fase rosa, Picasso começou a romper cada vez mais com retratos convencionais e passou a usar um estilo com uma realidade construída em formas geométricas no mesmo plano. É o início do cubismo, um movimento artístico de vanguarda nas artes plásticas que teve Picasso e seu amigo Georges Braque como principais proponentes, inspirados pelo artista Paul Cézanne e pela expansão da industrialização na Europa. Uma das primeiras e mais famosas obras do cubismo é As Damas de Avignon, que também tem influências africanas, e as pinturas cubistas de Picasso são algumas de suas obras mais famosas, com essa fase durando principalmente até a década de 1920. No final do período cubista, Picasso também tornou-se um pioneiro da colagem, adicionando materiais aos seus quadros. Na década de 1920, Picasso também teve uma fase neoclássica, restaurando valores estéticos clássicos em suas obras, e obras com elementos surrealistas, influenciado por amigos como Salvador Dalí, embora historiadores da arte debatam se Picasso pode ou não ser considerado um surrealista, ou se teria sido apenas uma fase de sua produção artística. Assim como os surrealistas, Picasso passou a utilizar frequentemente as figuras do touro e do minotauro em suas obras.
Nesse período, Picasso era casado com a bailarina Olga Kokolova. No total, Picasso teve 2 filhos e 2 filhas com 3 mulheres diferentes: Olga, a modelo Marie-Thérèse Walter e a artista Françoise Guillot. Ele foi casado 2 vezes, além de diversos outros relacionamentos e amantes. Seus relacionamentos com mulheres foram elementos importantes para sua criação artística, com centenas de quadros e esculturas de suas musas divinas, como ele as chamava. Após a produção artística, habitualmente o relacionamento chegava ao fim. Sua vida pessoal foi marcada por diferentes conflitos, incluindo entre seus filhos e suas esposas, e ele possui uma reputação de mulherengo e misógino, incluindo comentários depreciativos sobre mulheres e o boicote da carreira artística de Françoise Guillot após o rompimento do casal. Na década de 1930, que temos a obra mais famosa de Picasso, o quadro Guernica, em estilo modernista. Picasso havia sido escolhido pelo governo republicano da Espanha para representar o país em uma grande exposição em Paris, em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, que já vimos aqui. No conflito, a cidade basca de Guernica foi destruída pela Força Aérea da Alemanha nazista, aliada dos fascistas espanhóis liderados por Francisco Franco. Ao receber a notícia desse evento, ele pintou a tela como uma homenagem e uma crítica contra o autoritarismo e o fascismo. O painel serviu para conscientizar as pessoas sobre o fascismo e angariar doações em uma turnê europeia. Após a vitória fascista na guerra, o quadro foi enviado para os Estados Unidos, e Picasso afirmou que ele somente poderia ser exibido na Espanha após a queda do fascismo. Guernica foi retornado para a Espanha apenas em 1981. Existe uma teoria que afirma que Picasso apenas reutilizou um quadro para fazer Guernica, que não seria uma ideia original, mas isso é falso, e pode ser atestado, por exemplo, ao vermos seus desenhos chamados A Vida e a Mentira de Franco, que já previam diversos elementos dos que vemos em Guernica. Por sua oposição ao fascismo, Picasso tornou-se membro do Partido Comunista Francês em 1944, filiado até sua morte. No pós-Segunda Guerra Mundial, Picasso era um dos artistas mais conhecidos do mundo e talvez o mais prolífico. Em sua vida, ele produziu mais de 13 mil quadros, de 130 mil ilustrações, de 1000 esculturas, fazendo sucesso tanto de crítica, exibido nos principais museus do mundo, quanto comercial. Ele também é um dos artistas mais copiados e com obras mais roubadas do mundo. Picasso também era conhecido por doar muitas de suas obras, especialmente para museus públicos e cidades, com esculturas exibidas em praça pública. Pablo Picasso morreu em Paris, no dia 8 de abril de 1973, aos 91 anos de idade. Hoje, sua obra está presente no mundo inteiro. E lembro que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a Primavera dos Povos de 1848, lembraram que muitos alemães migraram para o Brasil após a Primavera dos Povos e durante a instabilidade do processo de unificação alemã. Também perguntaram se o nome Napoleão tem a ver com a cidade de Nápoles, citada no vídeo, e a origem do sorvete chamado napolitano. As palavras Nápoles e Napoleão têm a mesma origem, significando cidade nova e vindo da cidade nova, mas ele não tinha relação com a cidade. Já o sorvete napolitano foi inventado nos Estados Unidos, por imigrantes italianos no século XIX, com os 3 sabores mais populares no país. Como a combinação das cores lembra uma das bandeiras do Reino de Nápoles, o nome era utilizado como marketing. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história da arte e até a próxima!